Olá, boa noite. Sou Edna Galvão, pesquisadora de alienação parental e de vários assuntos relacionados à família, como guarda compartilhada, como a paternidade responsável, paternidade contemporânea. Estamos hoje aqui com o prazer de chamar a doutora Tatiana Ferreira, uma advogada que trabalha com práticas humanizadas para tratar de divórcio, tratar dos conflitos familiares. Vamos ver se ela está chamando a gente para entrar. Doutora Tatiana. A primeira vez a Tatiana vinha, teve um problema, não pôde comparecer à nossa live, já tem um tempo. E agora ela pôde e estamos aqui aguardando a entrada dela. Essas lives todas ficam gravadas em vídeo no YouTube e é uma sequência maravilhosa porque são profissionais da mais alta competência, todos tratando de assuntos sobre família, sobre alienação parental, sobre divórcio, conflitos familiares e esses assuntos que me movem. A advogada Tatiana Ferreira está pedindo para entrar. Vamos lá, Tatiana. Cadê você? Oba, agora está pedindo solicitação. Cadê você, Tatiana? Olá! Tatiana. Ih, eu tô de lado, peraí. Tudo bom? Tudo bem, boa noite. Você precisa Deixa eu virar ajeitar aqui que eu tô de lado. porque ela está deitada. Tô ajeitando aqui. Agora está chegando lá. Pronto. Agora sim, agora sim. Agora foi. Tudo bem? Que bom. Tudo ótimo. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu Imagina. carinho. Oi? É um prazer. Pois é, o prazer é todo nosso, que vamos ouvir uma profissional assim competente como você, uma Obrigada. advogada que trabalha com práticas humanizadas, que é esse mundo está precisando, né? Com certeza. Porque Com certeza. Faz muita diferença, né? O divórcio cada vez aumenta mais, os conflitos familiares aumentam cada vez mais, os conjugais também acabam em divórcio, o que para mim não faz muita diferença. A pessoa quer se divorciar, perfeito, desde que não tenha criança. Se tiver criança, aí passa a ser uma preocupação nossa, não é? Aí a figura tem que mudar, né? A forma de encarar o conflito tem que ser diferente. Com certeza. Então, Tatiana, por favor, se apresente. Eu sou Tatiana Ferreira, sou advogada familiarista, eu sou sócia fundadora do escritório Teixeira e Ferreira. Lá eu trabalho com a minha sócia Cristiane Teixeira, ela é tributarista. Então a gente divide essas duas áreas de atuação no escritório e eu faço a prática da advocacia humanizada nesses conflitos familiares, tanto em questões de divórcio, as questões de alimentos, guarda e convivência, toda essa parte. E a gente faz a opção de aplicar essa advocacia humanizada. E você trouxe algum caso assim específico para falar para a gente ou você vai falar em geral da sua prática, Tatiana? Então, na verdade, eu vou fazer uma abordagem geral sobre a advocacia humanizada, porque muita gente não sabe o que significa esse termo, qual é a diferença de uma advocacia tradicional. Tá? E até por acaso tem um caso prático que surgiu hoje, mais cedo, de um cliente que me ligou, ele até vai entrar aí daqui a pouco para assistir. Que bom. Na verdade, o atendimento humanizado, a advocacia humanizada, ela começa no atendimento do cliente. Tá? Eu costumo dizer que o advogado que aplica a advocacia humanizada, ele quer saber mais da vida do cliente do que um advogado tradicional. Isso porque ele busca saber a origem do conflito que gerou o rompimento. Mas não é simplesmente por curiosidade, tá? A gente busca sempre essa informação para saber até onde as pessoas vão estar ou não dispostas a abrir mão de uma ou outra coisa para tentar chegar a um consenso na resolução desse conflito. Muitas vezes o término de uma relação ele vem por conta de uma traição,
E aí a situação já fica mais complicada para a gente conseguir humanizar esse conflito, entendeu? E às vezes isso dificulta um pouco a tentativa conciliatória. E outras vezes não, às vezes simplesmente as partes decidem que não dá mais para viver junto, os interesses deles são divergentes e eles optam em comum acordo por romper essa relação. E nesses casos que tem criança, que tem filho, Tatiana, qual é o procedimento? Então, a gente sempre que tem criança, eu costumo dizer que o meu cliente é a criança. Meu cliente não é o pai nem a mãe. Sim. Porque o valor do advogado ele tem que ser sempre prezar pelo melhor interesse da criança. Então não adianta, por mais que a minha cliente seja mãe, não adianta eu tentar puxar a sardinha para o lado dela, porque isso pode ter um impacto negativo na vida daquela criança. Sim, e aí também entra a questão da consciência do advogado humanizado. Sim. Porque assim, eu não consigo dormir em paz sabendo que eu prejudiquei uma criança para garantir o interesse do meu cliente, porque é ele que paga os meus honorários. Entendeu? Então isso também é uma consciência que a gente está começando a trazer agora para o mundo jurídico. Normalmente o advogado ele era mais letrista de lei. E então houve um divórcio. Né? Aprendeu a ser litigante, né? Então agora a gente tem também a aplicação de práticas colaborativas, a gente tem a aplicação de mediação, sim. A gente tem a possibilidade do divórcio no cartório, ou seja, se as partes estiverem em comum acordo, se não tiver filhos menores ou se a questão dos filhos já tiver sido regulamentada judicialmente, a gente consegue fazer um divórcio muito mais rápido, menos traumático para todo mundo, não tem aquela questão de audiência. Não necessariamente os dois precisam estar na mesa para assinar o divórcio no mesmo momento, entendeu? Então, assim, a gente tem várias possibilidades de humanizar esses conflitos familiares para amenizar o estresse que isso gera na pessoa e as memórias ruins que isso traz. Porque toda divergência familiar traz uma memória negativa. Sim, claro. Entendeu? E assim, a gente sempre tenta também colocar na cabeça das pessoas que estão diretamente envolvidas nesse rompimento que o objetivo principal tem que ser amenizar a memória afetiva da criança que está envolvida. Entendeu? Porque, por exemplo, às vezes um pai briga com a mãe por questões de guarda e aí o pai atrasa na entrega da criança ou vai viajar, tem um problema e a mãe resolve entrar com uma busca e apreensão. E você não calcula o dano que isso traz para a memória afetiva daquela criança. Entendeu? E às vezes é uma coisa que, se eles tivessem despidos desse ego de prejudicar o outro, não precisaria chegar a esse nível. Então esse é o diferencial da advocacia humanizada. Porque a busca e apreensão é uma violência, né? Com certeza. Com certeza. Criança, né? Exato. E assim, se a criança tiver numa idade assim, de 10, 11 anos, que já sabe o que está se passando, vai ver um oficial de justiça, acompanha a polícia e leva aquela criança à força. Muitas vezes a criança realmente não quer ir. Claro. E aí isso envolve, na verdade, uma questão multidisciplinar, porque aí não é só o advogado que tem que atuar. Aí tem que entrar o advogado, tem que entrar o estudo social, tem que ser feita uma atuação com uma visão macro. Não adianta a gente simplesmente ficar focado na letra da lei, porque muitas vezes a letra da lei não se aplica totalmente como melhor solução para aquele conflito. Com certeza, com certeza. E aí entra o advogado humanizado, porque o advogado humanizado ele tem que ter essa visão. Ele tem que ter a visão do caso concreto todo, das particularidades, eventualmente ter contato com a outra parte também, se cada parte estiver sendo defendida por advogados diferentes. Entendeu? Expondo a situação, se colocando à disposição, de repente, para tirar uma dúvida ou outra. Não é porque o meu cliente é a mãe que eu não posso ter contato com o pai. Claro. Entendeu? Então, assim, sim. E essa questão que você está trabalhando agora, isso você não aprende na graduação de Direito, né? Na verdade, muita coisa a gente não aprende na graduação, né? Exatamente. Então, porque a litigância é o mote, né? Do direito. O que acontece? Na verdade, Edna, com a possibilidade do divórcio, independente de qualquer causa de rompimento, porque antigamente, lá atrás, a gente só podia se divorciar se tivesse um motivo. Isso. Então, isso foi mudando com a legislação de acordo com a evolução
histórica mesmo das pessoas. Sim. Então, quando acabou essa necessidade de ter um motivo, não tem mais culpado. Uhum. Isso tem que ser encarado de uma maneira diferente. Sim. Entendeu? Eu não preciso de um motivo ou uma culpa para justificar o meu desinteresse de permanecer casada. Sim. Eu não preciso. Simplesmente a minha vontade de me divorciar é suficiente. E a partir daí as pessoas têm que ter uma visão mais adulta disso, sabe? Porque isso traz problemas, traz conflitos, traz dores de cabeça, sim. Mas enquanto envolve apenas dois adultos, a situação é uma. Porque está envolvendo dois adultos que fizeram aquela escolha de manter a vida em comum que não deu certo. Exato. Agora, a partir do momento que envolve uma criança que não teve a escolha de participar dessa relação, a gente tem que ter uma visão em prol daquela criança. Tem que ser em prol da criança, não tem opção. Pois ela é a prova de que deu certo, né? Em algum Exatamente. momento aquele casamento deu certo, né? É o que eu costumo dizer que sempre dá certo enquanto tá fluindo, enquanto tá casado. Sim, Quando sim. separa, todo mundo fala, eu fui casado 20 anos e não deu certo. Não, deu certo por 20 anos, até que teve o fim. Verdade. Você sabe que hoje eu li uma coisa muito interessante até no Instagram. Eu vou ler rapidinho para você. Diz assim, hoje o divórcio é inevitável. Ninguém aguenta viver com a mesma pessoa por uma eternidade. Ele, a pessoa que escreveu, disse que já estava no 3º casamento e que a mulher devia estar no 5º, porque ela pensou em arrumar as malas mais vezes que ele. No entanto, Caramba. ambos persistem. Não querem trocar 6 por meia dúzia. Não há harmonia eterna, eles entendem isso. Para todo problema há uma solução. Ponderar, se acalmar é o caminho. E continuar exercitando o convívio no casamento com o mesmo par. Eu achei isso tão interessante. É verdade. Trazer para a nossa live. Porque, assim, existe, claro, razões para o casamento acabar. Mas também existe, de repente, uma falta de comunicação que faz com que a coisa vá deslanchando para o término. Quando, na verdade, assim, aconteceu o contrário. Eu costumo dizer que a partir do momento que você se relaciona, isso já é um motivo para terminar. Né? Porque, assim, as coisas do dia a dia, isso aí em qualquer tipo de relação, não só no casamento. Mas se você não procurar encarar as divergências do dia a dia com uma certa leveza, tudo vai ter um peso tão grande que vai gerar uma sobrecarga emocional que vai refletir na sua vontade de manter aquela relação. Sim. Isso é inevitável. Verdade. Entendeu? Então, assim, realmente relacionamento é muito complicado, sim, mas a gente sempre tem como melhorar, tem como amenizar tudo. Sim. Até a questão é como a gente vai encarar, são as escolhas que a gente vai fazer. Até porque vai para outro relacionamento e também pode não dar certo, né? Exatamente. Não tem receita de bolo, né? Não Se a gente soubesse antes, já ia escolher certo, ninguém ia separar, né? Era o melhor dos mundos, né, Tatiana? Exatamente. Aí tem outra frase que eu achei também muito interessante, que diz assim, confiar não é saber tudo sobre alguém. Confiar é não precisar saber. Então, assim, meio que fechar os olhos de vez em quando para algumas pequenas coisas, né? Uma toalha molhada em cima da cama, uma pasta de dente esmagada, uma coisa assim. É verdade. De olhar com mais leveza para as coisas, né? Com certeza. É uma prática, né? Eu costumo dizer que é um exercício. É um exercício. Então, isso aí a gente tem que fazer dia após dia e vai chegar em algum momento que a gente vai estar maduro o suficiente para conseguir selecionar o que vale a pena a gente tentar amenizar e o que de fato a gente não pode deixar passar. Exatamente. Mas, como tudo na vida, é um exercício. Exatamente. Mas, olha, quando entra criança, nesses divórcios, o negócio realmente me preocupa muito, sabe? E agora, assim, agora a gente tem tido uma discussão muito acirrada até na questão da jurisprudência, como o tribunal vem entendendo, essa questão da guarda compartilhada, que é diferente da convivência alternada. Sim. Muita gente confunde isso. Eu vou fazer uma citação aqui bem rápida sobre isso, tá? Porque a guarda compartilhada, ela é, na verdade, o poder de decisão sobre aquelas questões referentes à criança. Sim. Ela não tem nada a ver com a convivência. O menor ele pode morar diretamente com a mãe e o pai pegar de 15 em 15 dias e a guarda pode ser compartilhada. Exato. E tem gente que, por querer ferir o outro cônjuge na ocasião do divórcio, fala, eu quero a guarda!
Eu quero a guarda, eu quero que ele fique 15 dias comigo, mas não é desse jeito. Não. Esse cliente que me ligou hoje foi exatamente isso. Falou, eu quero que os meus filhos morem comigo e eu quero tirá-los da mãe deles. Falei, olha, não é assim. Porque não é o seu interesse que vai prevalecer, é o interesse das crianças. E assim, um já tem 15 anos, o outro tem 12, então eles já estão numa idade que eles vão ser ouvidos, que eles vão passar por um estudo psicossocial que vai ser até mais rápido do que quando acontece com o menor. Sim. Então não é o seu interesse não é supremo. Aí ele falou assim, mas e se eu entrar primeiro com a ação? Não, não tem nada a ver. Isso aí era coisa de antigamente. Quem entrava com a ação primeiro tinha razão, né? Isso aí era coisa de muito antigamente. Eu nem sonhava em fazer direito ainda, porque eu sou jovem, tá, gente? Entendeu? Isso era coisa de antigamente. Entendeu? Hoje, assim, a jurisprudência ela vem caminhando realmente no sentido de prezar pelo melhor interesse da criança de maneira integral, tanto em relação à fixação de alimentos, como em relação à guarda, convivência e tudo isso, até em casos de a criança ser menor e não se adaptar ao ambiente do pai, ou permanecer com o pai e não se adaptar ao ambiente da mãe, eles têm aplicado aquela questão da visita assistida, que é uma coisa bastante inovadora no nosso tribunal, ou seja, permanece um período com o pai dentro da residência da mãe, vai aumentando esse período aos poucos para a criança se sentir confortável com a presença do pai. Depois o pai retira a criança do lar materno e leva para passear, faz uma atividade fora, tudo com horário fixado, estipulado, para a criança ir se adaptando àquele convívio. Sim, até que, enfim, é liberado pernoite, a permanência na casa paterna. Mas tudo isso é prezando pela adaptação da criança àquela mudança. Claro, claro. Entendeu? Porque, como eu disse, eu vou repetir, porque eu acho que é a parte mais importante que tem que ficar aí na cabeça de todo mundo. Os adultos que estão se separando, eles escolheram aquele relacionamento. E eles escolheram romper o relacionamento. A criança não. Então, os nossos olhares têm que ser sempre protecionistas para a criança, sim. E não, assim, quem diz o contrário, não, provavelmente não é atuante na área de família. Entendeu? Porque é uma área muito... Para falar um pouco mais da convivência alternada. Cláudia, querida, minha cliente linda, beijo. Então, Cláudia, a convivência alternada, ela pode ser fixada de 15 em 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Ela pode ser alternada segunda, terça e quarta com o pai, e quinta, sexta e sábado com a mãe, e os domingos eles alternam. Isso aí vai dependendo da rotina da criança. Toda essa questão de convivência alternada, ela tem que ser avaliada caso a caso. Essa é uma particularidade muito grande do direito de família. Não tem uma receita de bolo. Como direito trabalhista, por exemplo, você trabalhou, foi demitido, tem direito a isso, isso, isso e isso. No direito de família não tem, porque tem que ser avaliado caso a caso. Então, se aquela criança tem menos de 2 anos, a convivência alternada não vai ser aplicada, por questões de idade, de adaptação. Ela vai sendo aplicada muito aos poucos, dessa forma que eu mencionei mais cedo, da convivência do pai dentro do lar materno, ou da mãe, se for o contrário. Então, isso vai se alargando até aquela criança se adaptar à nova rotina. Quando a gente trata de uma criança já numa idade superior, então isso já consegue ser flexibilizado de uma forma melhor. Porque a criança também já tem as suas preferências, ela já emite a sua opinião, então isso torna até mais fácil o juízo avaliar em que situação isso pode se dar. Né? Quando a gente trata de uma criança menor, é muito mais complicado. Agora, Tatiana, no nosso regime jurídico, nós só temos 2 tipos de guarda, de regime de guarda. É o unilateral e o compartilhada. A alternada, ela existe até entre eles, entre o casal. Na verdade, não é guarda, é convivência alternada. Sim, a convivência, ela pode existir tanto na unilateral, né, que é a visitação, né, que é uma coisa que pai nenhum merece ser chamado de visitante, né? Exatamente. E a guarda compartilhada, a convivência é combinada entre o casal, a não ser que o casal não se entenda absolutamente de jeito nenhum, aí o juiz determina, né? E a Cláudia está até falando isso aqui. Oi? A Cláudia está até falando isso. Essa opção de convivência alternada é muito boa quando os pais se dão. Tem 2 exemplos de sucesso. Na verdade, qualquer regime é muito bom quando os pais se dão.
né? Porque Na é verdade, o que acontece? criança, né? Qualquer relação que envolva criança é muito melhor quando os pais se dão. Tem juízes nossos aqui no Rio que eles não fixam convivência alternada quando os pais não têm uma boa relação. Porque eles entendem que isso vai trazer mais desgastes durante o crescimento daquela criança. Então, eles vetam isso. Mas tem alguns juízes que entendem que dá para fixar sim, que os limites eles são bem delimitados e os pais têm que atender daquela forma. E aí, qualquer modificação tem que ser requerida em juízo. É uma coisa extremamente formalista, entendeu? Mas dá para implementar sim, não é impossível. Sim. Não é impossível, dá para implementar. Só dá um pouquinho mais de trabalho, porque realmente se a relação for muito ruim, fica complicado. Mas não tem nada a ver com as duas residências, não, né? Não, não tem nada a ver. É outra coisa, né? Porque eu acho que a criança saber que tem na casa do pai o quarto dela, que tem na casa da mãe o quarto dela, a criança percebe tranquilamente isso e ela consegue elaborar isso muito bem, né? Na verdade, o que acontece, Edna? Tem casos em que a criança fica 15 dias fica de 15 em 15 dias com o pai no final de semana e ela tem o quarto dela na casa do pai. Sim. Exatamente, isso aí é para trazer mais intimidade para a criança com aquele lar. Para a criança se sentir realmente parte daquela família que vai, o que a gente chama de família recomposta. Ela vai se sentir parte daquele núcleo familiar também. E pode entendeu? ser o Ela pai vai sozinho com ela também. Isso, mas pode no futuro ele vir a se relacionar com outra pessoa e a mãe também, e a criança não vai se sentir fora daquele núcleo familiar, entendeu? Então, isso assim, são técnicas até que a gente orienta o cliente a de fato implementar para amenizar sempre a memória afetiva da criança. Porque a criança não pode, a gente não pode deixar que a criança tenha uma memória de que ela é um saco de coisa, que está indo de um lado para o outro. Não pode. Entendeu? A criança, ela... Exatamente. A criança tem que entender que está sendo fixado daquela forma, que é necessário que ela observe aquilo, que ela aprenda também a lidar com aquilo, porque os dois pais a amam da mesma proporção. Então, por isso que o tempo dela tem que ser dividido entre os dois. E essa é uma dificuldade muito grande das partes entenderem. Sim. Porque, na verdade, no rompimento recente, as pessoas tendem a aplicar condutas para prejudicar o outro. A puxar a sua própria brasa. Né? Isso, ela quer atingir o outro. Ela não está tão preocupada no primeiro momento com o interesse da criança. Sim. Porque a frase que eu escuto muito é: do meu filho eu cuido. Eu quero acabar com a vida dele, eu quero acabar com a vida dela, mas do meu filho eu cuido. E tem outra Entendeu? coisa, é o que acontece muito. E tem outra coisa, ela ainda acha que o pai não sabe cuidar, não sabe dar banho, não sabe dar comida, não sabe cuidar da criança, né? Então... exatamente. Mas isso aí tudo aprende, né? Ninguém nasceu sabendo. A mãe também, antes de ter filho, não sabia e aprendeu. A gente aprende na prática. Na prática, é isso mesmo. E o pai tem maior interesse em aprender, né? Porque também quer se sentir bem com o filho, né? Eu acho que... Claro, e assim, eu posso falar porque eu tenho muitos clientes que são homens, tá? Eu tenho muitos clientes que são homens realmente preocupados com a questão da criança, com a manutenção da criança, com a memória afetiva da criança. Então, assim, nem todo homem tá sempre errado. E nem toda mulher tá sempre certa. Por isso que eu digo, mais uma vez, a gente tem que avaliar caso a caso. Entendeu? Porque lá as pessoas têm muito aquela memória de antigamente, do direito de família, que primeiro precisava de um motivo para divorciar. E que segundo, a mulher sempre era a parte mais fraca no divórcio. Hoje em dia não é mais assim. Já há muito tempo a gente vem evoluindo numa desconstrução da fragilidade da mulher. Então, muitas vezes a mulher é tão forte ou mais até do que o homem em determinada relação. Eu concordo plenamente com você. Acho a mulher muito poderosa. Essa questão da guarda, então, é muito poderosa. Né? Eu costumo falar, assim, é muito difícil tirar a guarda de uma mãe. É muito difícil. Muito difícil. Entendeu? Tem muitas clientes que me procuram e falam assim, não, mas eu não trabalho e a gente vai se separar, ele consegue tirar meus filhos de mim? Só por isso não. Não. Vamos avaliar o caso a caso, mas só por isso não. Isso aí já foi época, hoje não é mais assim. Então, a gente tem que realmente construir essa consciência, eu chamo de consciência familiarista,
que é essa consciência sempre em torno da criança. A criança tem que ser sempre o bem maior a ser tutelado em qualquer rompimento. E eu tenho outra coisa, Tatiana, também. Muitos pais querem apenas conviver com os filhos. Eles não querem a guarda, não é? Eles Exato. entendem que talvez para o filho seja melhor ficar com a mãe, até pela própria cultura, né, que a gente Sim. tem. Então, eles não querem, eles querem conviver. O direito de convivência, que é um direito do filho e um dever do pai. Então, ele quer fazer isso. Muitas vezes... A convivência, essa convivência alternada, ela tem que levar em consideração muitos fatores. Porque, por exemplo, às vezes os pais moram no mesmo município, vamos citar aqui o Rio de Janeiro, mas moram muito longe. E aqui hoje no Rio de Janeiro, você sabe que às vezes num trajeto curto você leva 2, 3 horas de trânsito. Sim. E aí, como você vai fixar uma convivência alternada de deixar 15 dias uma criança com o pai e 15 dias com a mãe, se tem as questões do dia a dia, escola, curso, médico, uma terapia, eventualmente, um evento extracurricular, como que aqueles dois pais que moram em extremos diferentes do município vão conseguir cumprir as atividades daquela criança? Isso tudo tem que ser analisado. Não é simplesmente vai ficar 15 dias com cada um, quando tiver 15 dias com ele, ele resolve. Não é assim. A criança tem os seus compromissos e ela tem que ser sempre monitorada para cumprir esses compromissos. Até porque essa criança vai crescer, ela vai se tornar um adulto. E é essa disciplina que vai formar a psique dela para quando ela for um adulto, estiver na fase dela começar a andar por si. Mas os juízes, antigamente, eles eram mais voltados para essa questão, né, de dar guarda para as mães. Hoje em dia isso está mudando um pouco. E digo mais, eu acho que hoje em dia mais juízes estão entrando nessa prática humanizada que você está falando. Muitos. Sistêmico, né? Tem as oficinas de pais que eles indicam, a mediação. Não é? Que a família vai direto para lá para fazer um trabalho com os mediadores. Então, assim, a preocupação é com a criança, né? Que é o princípio do melhor interesse da criança. E eu particularmente entendo que a guarda compartilhada é a melhor, porque minimiza os efeitos de a possível alienação parental. Mas a convivência alternada, no meu entendimento, não favorece a criança. Não favorece. Então, eu acho que depende. Tem casos que favorece sim. Por exemplo, eu já tive um caso de o pai e a mãe que moram no mesmo condomínio. Ah, sim, mas entendeu? Um mora no 8º andar e o outro mora no 3º. É um caso atípico. Mas para a criança foi perfeito, exatamente. Perfeito. Exatamente. É o ideal, né? É o ideal. E assim, a convivência entre os pais não era tão ruim. Eles conseguiam trocar ideia, olha, eu vou atrasar hoje, posso trocar esse final de semana. Então, assim, foi uma coisa que se aplicou super bem e todo mundo ficou satisfeito, inclusive para aquela criança. A própria criança, na época, ela tinha 8 anos, ela falava assim, hoje é dia de eu ir pro meu pai, né? Então, assim, a criança mesmo foi se adaptando e isso não trouxe trauma para a criança. A criança elabora muito bem essas coisas. Exatamente. Né? Desde que os pais se deem bem ou se respeitem, pelo menos, né? A criança elabora muito bem qualquer troca, qualquer mudança, qualquer coisa. É só explicar para ela. Exato. Assim, eu costumo dizer que o ponto principal, na verdade, no rompimento de uma relação é tentar evitar prejudicar o outro. Isso não pode ser o objetivo. Até porque, assim, a alienação parental, você pode falar sobre isso melhor do que eu, a alienação parental ela é um grande exemplo disso. Que ninguém aliena o próprio filho pelo filho. Você aliena o próprio filho querendo atingir a outra pessoa. Claro. Assim, você está usando a criança como um objeto, como uma arma para atingir o outro. Para manipular. Isso, além de ser... Isso é uma crueldade absurda com aquela criança. Isso traz memórias muito ruins, que demoram anos para ser desconstruídas e às vezes nem são desconstruídas. A própria criança acaba passando isso para as outras gerações e aí o direito sistêmico explica muito bem essa parte. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem sempre que trazer para a consciência de que o outro não é seu inimigo. Por mais que a relação não tenha dado certo. Ele é a outra parte no processo, porém, vocês têm sempre a possibilidade de tentar conciliar, de tentar amenizar a dor, o sofrimento que aquele processo de rompimento vai trazer para vocês.
E Mas para isso entender, os dois têm que estar dispostos, né? Não adianta exatamente, um só. entender que eles são pais para sempre. Não adianta se Exatamente. separar conjugalmente, A porque a filiação, ela é um afetividade vai vínculo que não continuar. termina nunca. Isso aí. É filha para sempre. Então, eles vão ter que lidar com isso e lidar da melhor maneira possível para evitar malefícios para o filho, né? Porque o Essa aí tem que ser a filho primeira consciência. vai carregando isso de criança Tem que ser a primeira consciência de todos eles. não é? De todo mundo e muitas vezes até em relação à questão de alimentos mesmo. Sim, Porque tem casos, por exemplo, muitos casos aí de jurisprudência recente que eu falo pai porque acaba sendo mais comum a mãe entrar com a ação sim, de pensão, né? sim. Mas às vezes o pai não tem um emprego formalizado e aí fala assim, eu não tenho emprego formalizado, então eu vou oferecer 30% do salário mínimo, porque eu tenho 2 filhos. Tá bom, mas você ganha uma média de quanto na sua atividade autônoma? 6 mil, 7 mil. Não, peraí. Qual é o custo de vida daquela criança? Porque É. assim, a criança estudava numa escola particular, e aí você, por que você se divorciou e por que você quer atingir aquela mãe, você vai reduzir a pensão e baixar o padrão de vida da criança? Não é por aí. O que sempre tem que ser preservado é o padrão, é a qualidade de vida da criança. Naturalmente, uma alteração ou outra vai acontecer. Porque não tem como, diante de um rompimento desse, em que as partes vão assumir despesas diferentes agora, não são mais os dois em prol de uma única casa. Então, tudo isso influencia na questão financeira, sim. Mas tem que ser avaliado de acordo com a realidade daquela criança quando a união existia. Entendeu? A gente não pode simplesmente partir do princípio que os dois se separaram e agora a criança tem que se adaptar. Não é assim. Não é assim. Eles têm que se adaptar à criança. É. A visão tem que ser diferente. Tem duas questões aqui, ó. Tem que pensar também nos avós e tios, a Cláudia falando que Isso, a gente tem a possibilidade. A gente tem a possibilidade também de convivência familiar entre avós e tios. Isso tem a possibilidade até de pedido judicial também. Hoje em dia, a nossa legislação contempla isso. Sim, mas você, como pacificadora, você acha que dá para conciliar, dá para conversar, Claro, né? com certeza. E levar isso. Até porque, assim, essas pessoas elas vão fazer parte desse núcleo familiar, entendeu? Exato, Então, assim, naturalmente, por exemplo, nos 15 dias que ele tiver com a mãe não vai ter que ceder para a criança conviver nos outros 15 dias com os avós paternos. Sim. Isso aí tem que ser uma coisa muito bem articulada. Entendeu? Mas isso aí tudo. Nesse momento também da pandemia está tudo um pouco mais difícil, né? Tanto agora a gente está num momento atípico para tudo, né? Então... Atípico que a gente não sabe por quanto tempo mais, que já está demorando demais, né? E a questão também da pensão, que muitos pais perderam os empregos e tudo. Então, a gente está num momento meio movediço, né? E a outra pergunta é da Lorena. Ela diz, e quando a criança não aceita a guarda compartilhada? Então, na verdade, Lorena, a guarda, ela não é convivência. A guarda é o poder de decisão sobre as questões administrativas daquela criança. Então, ela pode ser compartilhada e acontece da seguinte forma. Chegou a época de fazer a matrícula na escola. Aí você conversa com o paizinho, paizinho, eu estou pensando em trocar de escola. Eu quero colocar em tal escola. Você pode ir lá visitar e me dizer o que você acha? Isso é a guarda compartilhada. E aí vocês entram em um comum acordo sobre qual vai ser a escola, sobre qual vai ser o curso de inglês, se vai fazer natação, ou se vai fazer judô, se vai fazer balé. Isso é a guarda compartilhada. A convivência alternada é a questão de moradia, de pernoite, de permanência com um e com o outro. A convivência alternada, que eu acredito que seja a pergunta dela, se a criança não aceita e ela tem que passar por um estudo social para ser descoberto o motivo dessa não aceitação. Tá? Porque normalmente aquela criança conviveu com pai e mãe. Então, por um princípio histórico, ela tem que aceitar os dois, as duas figuras. Mas às vezes ela pode não se sentir confortável, ela pode não se sentir vinculada a um ambiente ou ao outro. E aí essa adaptação ela vai sendo feita gradativa. Se tiver rejeição da criança num primeiro momento, o juiz normalmente não fixa a convivência alternada
ele fixa uma visitação e ele vai ampliando essa visitação até conseguir chegar na figura da convivência alternada. Mas isso também pode ser, Tatiana, a criança não aceitar essa convivência por algum indício de alienação parental também. Isso, mas aí, por isso que eu falei da questão do estudo psicossocial. Isso tudo vai ter que ser investigado. Colocada na cabeça dela. Exato. Para que ela seja, veja o pai de uma outra maneira. Né? Então, talvez uma conversa, um diálogo entre os pais, eles consigam entrar num entendimento, um respeito mútuo, para a criança perceber que não existe animosidade. Eu acho que o primeiro passo seria esse. Caso não consiga essa aceitação da criança conviver com o pai, talvez fosse interessante a criança ir para uma terapia, primeiramente. Na verdade, o tribunal ele tem orientado, sim. Para poder ver quais são as razões, o que está acontecendo, o que está por trás. Né? Porque a criança ela tem o direito de conviver com pai e mãe. É um direito fundamental dela e vai fazer muita falta a ela se ela não tiver essa convivência. As referências dela vão ficar muito partidas, né? Ela precisa das referências. Né? Faz falta para todo mundo, sim, para toda criança, e a gente não tem o direito de tirar isso deles. Não tem, então tem que dar um jeito de resolver isso. Tem outra pergunta aqui. Quando solicitada a guarda unilateral, é necessário abrir mão da pensão alimentícia? Boa pergunta. Não é. Não. A pensão alimentícia não tem nada a ver com a guarda. Tá? Tem muita gente que fala assim, eu não pago pensão, então eu não posso ver meus filhos. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A pensão alimentícia, apesar do nome ser alimentícia, ela não tem a ver só com a questão dos alimentos. A pensão alimentícia ela é fixada de forma a cumprir todas as despesas daquela criança. Então eu vou repetir porque é importante. Escola, curso de inglês, natação, balé, judô. Tudo que aquela criança tinha de atividades durante a união é colocado na ponta do lápis e aí cada parte tem que arcar com seu percentual equitativamente dividido e aquilo ali faz parte do valor que vai ser composta a pensão alimentícia. Não é só comida, apesar do nome ser pensão alimentícia. E aí a guarda não tem nada a ver, porque independente da criança ficar com o pai ou com a mãe, de a guarda ser do pai ou da mãe, as despesas são as mesmas. Então, elas têm que ser rateadas entre os dois, sim. Sim. Só tem a diferença de quem ganha um pouco mais pode dar um pouco mais do que outro, não é isso? Porque a pensão alimentícia ela tem que obedecer 2 critérios. A necessidade do menor, que é de acordo com as despesas que ele já tem, e a possibilidade de quem vai pagar. Sim. Então, tudo isso é avaliado equitativamente. A gente avalia quais são as despesas, rateando proporcionalmente de acordo com os vencimentos de recebíveis de cada um, a gente vê até quanto cada um tem que arcar com aquilo ali. Mas aí, mais uma vez, é caso a caso, não tem fórmula pronta. Você sabe, Tatiana, que eu tenho 2 livros para saírem agora no início do ano. Um deles é sobre alienação parental e o outro é sobre paternidade. E é por isso que eu estou falando agora nesse livro. Porque o que eu percebo é que a paternidade contemporânea ela está mais presente e ela está mais querendo participar dessa criação dos filhos também. E eu vejo que os pais não estão... Quer dizer, quando eu falo os pais, não é a maioria, não é? A gente não pode falar na totalidade, né? Sim. Mas, assim, muitos pais querem participar da criação dos filhos e querem também... não se incomodam com o dever de alimentos. Eles sabem que é importante. Eles querem um filho bem educado, não é? Com possibilidade de viajar, de fazer muitas coisas. É claro que a gente está falando de uma classe social que tem condição, porque a classe social que não tem é uma outra situação, é um outro estudo, é um outro viés de estudo, né? Que se tem que fazer. Com certeza. A paternidade contemporânea que eu apresento no meu livro, ela é de uma classe social, classe média, comum, normal, não passa por dificuldades financeiras. Esse assunto mereceria um outro livro, quem sabe mais para frente, né?
Eu costumo dizer para todo mundo que me procura que tem essa condição, eu falo, por mais que seja fixado um valor de pensão, você não é impedido de fazer mais. Sim, Porque aquela criança é seu filho. sim, Então, assim, naturalmente, se você pode fazer mais, você tem que considerar que você está fazendo pelo seu filho. Você não está favorecendo a mãe ou favorecendo o pai se você fizer mais por aquela criança. sim. Entendeu? Então, isso tudo tem que ser considerado. Isso aí é questão do vínculo. E essa contemporaneidade da paternidade, ela tem muito a ver também com o fato das mulheres estarem hoje numa grande expressão no mercado de trabalho. Sim, Porque claro. antigamente as mulheres ficavam em casa cuidando da criança, então isso trazia um vínculo afetivo da criança com aquela mulher que Sim, muito não maior. desconstruía e não reduzia de maneira nenhuma. Porque era o Exatamente. dia inteiro aquela mãe cuidando daquela criança, o tempo todo, e o pai na rua trabalhando para trazer o sustento para dentro de casa. Assim, não tem uma função mais importante do que a outra. De jeito Porque as duas figuras, elas estavam ali atuando em favor daquela criança, direta ou indiretamente. Mas a nossa evolução histórica mudou essa figura, a mulher ganhou o mercado de trabalho da mesma forma que o homem, e tem casos até de o homem ficar em casa cuidando das crianças e a mulher nenhum. trabalhar, por questões de oportunidades diferenciadas. Então, Exatamente. hoje a gente tem realmente que avaliar cada particular de cada caso que chega para gente, porque não, hoje em dia não se aplica mais fórmula pronta no direito de família. O direito de família ele é personalíssimo, ele é muito particular. E o advogado, ele, além de ser humanizado, ele tem que ter esse olhar individualista para cada causa que ele pega. Sim. A mulher deu essa abertura para o homem na medida em que ela entrou para o mercado de trabalho, né? Sim, A exato. partir da emancipação feminina, os homens tiveram que procurar um lugar deles, Com certeza. né? E para o bem das crianças, eu acho, tá? Foi muito É bom assim, de isso. certo modo, na minha visão pessoal, isso funcionou bem. Porque, na Aham. verdade, isso possibilitou a elevação do padrão de vida de muitas famílias. Claro, claro. Porque se antigamente só o homem trabalhava, a situação era diferente de uma situação hoje em que o homem e a mulher trabalham. Sim, Entendeu? E se você avaliar isso considerando o nosso custo de vida, que também tem essa evolução de aumento aí gradativo, é uma coisa que veio para beneficiar todo mundo. A questão é a gente conseguir lidar com isso, porque acaba sendo uma modernidade, né, entendeu? E a gente tem dificuldade de lidar com modernidade. A e a gente não está questão pronto para também isso. é que a mulher entenda que ela promoveu essa abertura, então Sim, ela também tem que abrir mão desse poder que ela detém, que ela acha que é a exato. única cuidadora, e abrir e Exatamente. permitir que o pai erre, acerte, né? Como ela também no início, né? Exatamente. Quando o bebê Eu nasceu. costumo dizer que é dividir a responsabilidade da mesma forma que divide a responsabilidade das contas de casa. Então tem que Exatamente. dividir a fralda do neném, tem que dividir o banho, tem que dividir a papinha, tem que dividir tudo. Dividir as tarefas, né? Exatamente, tem que dividir tudo. Mas olha, Tatiana, nosso papo tá maravilhoso. A gente tem que pensar. Quem sabe a gente faz Uma depois uma delícia, outra né? live sobre essa coisa da mulher e do homem, essa coisa do Vamos, poder. eu topo. Olha que maravilha. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso também, sabe? Sim, Porque a com alienação certeza. parental está muito dentro do poder que a mulher acha que tem sobre a Isso. criança e do pai que era tão alijado e que hoje ele precisa conviver porque ele sente necessidade de mudar, né, de virar esse papel, de fazer isso e sente que a mãe muitas vezes bloqueia. Então eu acho que é um assunto que permeia, né, a questão de gênero, apesar de não ser de gênero. Eu não acredito que a alienação parental seja uma questão de gênero. Eu acho que é um momento que as mulheres estão tendo mais a guarda das crianças, né, por entendimento do juiz, de cultura, etc, etc. Mas é Mas uma questão de crença, né? É aos uma poucos está crença, não. mudando, né? Aos Sim. poucos está mudando. E eu acho que a gente podia conversar sobre isso. Vamos pensar nisso? Vamos, só você marcar que a gente faz. Então, você, por favor, você gostaria de falar um pouco mais do seu escritório, do seu trabalho, para a gente poder fechar a live? Vamos lá. Eu não sei se todo mundo que está aí agora estava no início. Eu sou Não, sócia acho que não. fundadora da Teixeira e Ferreira Advogados.
Lá nós temos a frente de Direito Tributário e Fiscal, que é a minha sócia Cristiane Teixeira. Segue ela aí, @advcristeixeira, adv.cristeixeira. Ela dá várias informações, lá a gente trata toda a parte de imposto de renda da pessoa física e a parte de direito de família e sucessório também. Tá? É um escritório totalmente voltado para o atendimento à pessoa física. Então a gente se capacitou para chegar uma pessoa, sentar lá e a gente atender ela do início ao fim, tudo que ela precisar. Maravilha! Essa é a prática humanizada. Beleza. Isso aí, desse jeito. Então, Tatiana, eu queria agradecer muito sua disponibilidade, seu carinho, seu conhecimento. Imagina. Tá? Dizer que essa live vai ficar gravada e eu vou colocar no YouTube, onde tem todas as lives, com vocês profissionais do direito, do serviço social e da psicologia, que são fundamentais para essa área do conhecimento. Com certeza. A integração, né? A integração dessas áreas faz a gente evoluir muito. Exato. Então, estão todos lá no Edna Galvão, quanto bem me queres, do YouTube, no canal, tá bom? E vamos marcar a nossa próxima. Vamos sim, Edna. Obrigada pelo convite. Beijo. Obrigada, queridos. Cláudio Saldanha, doutor, obrigada. Um beijo grande, gente. Beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Beijo. Obrigada. Beijo.